Meus irmãos e minhas irmãs, um bom domingo, boa Páscoa semanal para todos vocês. Em função do Evangelho, porque o Evangelho nós lemos neste ano, o Evangelho de Lucas em sequência. Então se escolhe uma primeira leitura, que é o tema do Evangelho presente no Antigo Testamento. A primeira leitura do Evangelho, a primeira leitura do domingo do tempo comum é uma leitura do Antigo Testamento e tem uma relação temática com o Evangelho. A segunda leitura é uma carta do Novo Testamento lida em sequência, então não tem uma relação temática. Seja o Evangelho como a segunda leitura são lidos de modo sequencial, uma leitura semi-contínua. Mas para falarmos do tema de vocação, da vocação profética, da aceitação e rejeição de um profeta, então nós temos a primeira leitura, que é a vocação de Jeremias. Foi-me dirigida a palavra do Senhor: antes de formar-te no ventre materno eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Então, depois se salta um versículo, aquele 6, que é interessante como temática, muito conhecido, mas vai diretamente ao exercício da vocação do profeta. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar. Não tenhais medo. Então, colocar o cinto na túnica era, primeiro, para, levantando um pouco a túnica, evitar que alguém pudesse tropeçar nela. Mas é um sinal também da disponibilidade para rapidamente ir anunciar, não ter alguma coisa que atrapalhe. E a recomendação do Senhor, sempre na vocação: não tenhas medo. Aquele versículo que foi obtido na liturgia é quando o profeta vai dizer que ele é muito jovem. Então, que Deus vai dizer para ele, vai reafirmar a sua vocação. Então, na narração vocacional é muito comum isso, que aquele que é chamado apresente uma dificuldade e que Deus então vai explicar para ele, para que ele tenha serenidade. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, coluna de ferro, muro de bronze. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo. Então a promessa do Senhor que está com o seu servo, que não vai abandonar o seu profeta, e que aquele jovem que não se sentia capaz vai ser transformado em alguma coisa grandiosa e forte para anunciar a palavra de Deus. No Salmo responsorial de hoje nós rezamos assim: eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, defendei-me e libertai-me. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Em vós confio desde a minha juventude. Essa expressão da juventude que vai se repetir é uma alusão àquela experiência pessoal do profeta, chamado na juventude. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Cada um de nós foi chamado a uma graça, a uma conversão em tempos diferentes da nossa vida. Vivemos a nossa história de união com o Senhor de um modo diverso. Então nós temos pessoas chamadas, como nós vimos a história já de Samuel, desde muito cedo, também Jeremias, e alguns que são chamados em uma vocação tardia. Mas na frente de novo vai se dizer: vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Já lhes dizia que a segunda leitura, ela não tem o tema da primeira leitura do Evangelho, mas que é uma continuação. Domingo passado, nós ouvimos o apóstolo que fez o discurso sobre os dons carismáticos. E hoje ele vai apresentar aquele que é o caminho por excelência. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparável. É o famoso hino à caridade. A primeira parte, ele vai fazer uma comparação da caridade com os dons carismáticos, para mostrar por que a caridade é diferente. Do versículo 4 a 7, vai mostrar o que é próprio da caridade. E a última parte vai mostrar a excelência da caridade em relação aos dons carismáticos. Então, ela começa assim: a caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá.
Tudo isso é importante, edifica a comunidade, sobretudo a profecia. Mas Paulo vai dizer: aquilo que vocês devem buscar crescer e desenvolver na relação de um para com o outro é o amor fraterno. Atualmente permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Porque a fé e a esperança são virtudes que nós precisamos aqui nessa terra. Um dia, quando estivermos diante de Deus, não precisaremos mais da fé, porque o veremos como Ele é, e nem da esperança, porque ela enfim vai ser já realizada. Mas ali nós estaremos diante de um Deus que é amor, e então a caridade vai ser potencializada. Nós começamos o Evangelho de hoje, de Lucas, a partir do final daquilo que aconteceu no Evangelho do domingo passado. Jesus vai dizer: hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras que acabaste de ouvir, depois de ele ler o livro do profeta Isaías. Todos ficaram admirados, e então vão dizer: não é este o filho de José? Então, a admiração, não é este o filho de José, não é um elogio, mas para dizer assim: quem é este que está dizendo que hoje se cumpriu? Porque dizer que hoje se cumpriu é como dizer que no passado não se cumpriu, mas que hoje se realizou. Hoje, enfim, se realiza aquilo que o profeta está dizendo. Então Jesus vai dizer assim: sem dúvidas, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. Já vimos que Jesus, nesse momento, fez diversos milagres, sinais em Cafarnaum. Então Jesus vai dizer que eles estão cobrando dele, porque ele não fez em Nazaré. E vai então citar dois profetas. Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Então que Jesus sabe que não é acolhido ali, é a sua pátria. E vai contar um episódio do profeta Elias. Tinha muitas viúvas em Israel, em tempo de uma grande carestia. E para quem foi que Elias fez o milagre? Foi para uma que era uma pagã, a viúva de Sarepta, a cidade de Sarepta, na Sidônia, uma adoradora de Baal. É para ela que Elias vai fazer um milagre, e em tempo de carestia vai alimentar aquela mulher que o tinha alimentado antes. E no tempo do profeta Eliseu, tinham muitos leprosos em Israel. Contudo, foi para Naamã, o sírio, que Eliseu fez o milagre. Então, quando ouviram isso, eles ficaram furiosos. Todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram-o da cidade. Levaram até um monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Veja que nós estamos no início do ministério de Jesus. E já depois daquela primeira admiração, já tem a primeira intenção de se livrar dele. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Ora, caríssimos, a liturgia do domingo, ela abre para nós, no tempo comum, a série de orações que depois vai estar presente durante toda a semana. Então, na oração da coleta de hoje, nós vamos rezar assim: concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. O coração é o símbolo não somente do sentimento, mas da pessoa toda. Adorar-vos de todo o coração é adorar a Deus com todas as nossas capacidades, com tudo aquilo que somos e que temos. E amar todas as pessoas. Então, já o repetimos diversas vezes, porque ouvimos do Senhor que a fé não é somente uma relação de amor para com Deus, mas nós somos chamados para amar todas as pessoas, para que a nossa experiência de fé não seja somente vertical, eu e Deus, mas que seja horizontal, que dilague na sua necessidade de amar a quem vemos, para que nós consigamos amar a quem não vemos. Diversos são os temas hoje que a liturgia nos propõe, mas sobretudo fiquemos no coração com esse grande tema do ministério de Jesus, que tem uma introdução hoje. Ele é acolhido no primeiro momento, mas depois é rejeitado, como também acontece com o profeta Jeremias na primeira leitura, e que Deus vai prometer ao seu profeta: eu estou contigo. Eles farão guerra contra ti, mas eu estou contigo. É o nosso Deus que em Jesus se apresenta como Deus conosco. É Ele também que vai ser perseguido ao longo do Evangelho, até que vão levá-lo à morte, mas o Pai não o abandonará.
vai ressuscitá-lo. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.